Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 8 de novembro de 2025. Tenho recebido muitas mensagens e um tema bastante importante traz o assunto de hoje, porque eu estou vendo que muitas pessoas ainda vivem uma culpa muito grande, ou então culpam outras pessoas por uma situação. É importante que nós possamos entender o processo evolutivo da alma que somos, para que possamos nos libertar desta dor, desta energia negativa que está tanto na culpa em si mesmo ou no culpar os outros por situações. E no momento que eu começo a gravar esta mensagem, me vem muito forte aqui aquela parábola do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Na verdade, está escrito lá nos registros bíblicos, ele disse: atire a primeira pedra quem nunca pecou. Mas aqui, há muito tempo, já entendemos que o pecado, como se entendia até há pouco tempo, não existe. Não existe pecado. Existe o aprendizado em cima dos acertos e dos erros. Então eu prefiro colocar aqui essa parábola com uma pequena modificação. Atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Apenas lembrando então o fato bíblico, Jesus Cristo é um avatar, um espírito de dimensões muito elevadas. Pelas informações que nós temos, ele é o criador desta galáxia, Via Láctea, embora supunha-se a princípio que ele era o criador do planeta Terra. E não, na verdade, ele criou a galáxia inteira. O Cristo cósmico, na verdade. Quando ele veio encarnar aqui entre nós, ele se fez carne e teve os mesmos problemas dos humanos da Terra. Obviamente a consciência dele ainda era mais elevada, mas como humano ele também poderia errar. Mas ele era muito sábio. A consciência dele era mais elevada do que a maioria. Aliás, eu diria que não tinha nenhuma consciência tão elevada quanto a consciência do Cristo Jesus. E isso incomodava muito as autoridades, o poder da época, porque é sempre assim. O poder, quando ele se apodera para servir os seus interesses, ele se torna um problema para as pessoas. Ao invés de ser um servidor, ele é um aproveitador. Se serve ao invés de servir. Então eles não gostavam do Jesus Cristo naquela época porque ele combatia a injustiça. Ele era verdadeiro, ele era amor, ele era o que é essência pura dentro desta podridão toda que se vive na dualidade aqui neste planeta escola. Então eles queriam, de qualquer forma, sempre condenar, acusar, tanto que fizeram o que fizeram, mesmo que as histórias não sejam exatamente assim, mas que seja da forma que foi, acabaram com ele, porque ele era um estorvo para os interesses dos manda-chuvas da época. Então, quando eles tinham oportunidade, eles faziam de tudo para que as pessoas olhassem o Nazareno de uma forma desprezível, porque o povo simples e correto gostavam de ouvir as palavras
do Nazareno. E certo dia, numa praça pública, estavam lá reunidos a multidão, as autoridades e uma mulher, considerada adúltera, que iria ser apedrejada, como era o costume e a lei na época. O povo se reunia porque era uma festa, porque nada diferente dos circos romanos, porque era a mesma época, onde se colocavam pessoas para ser devoradas pelos animais famintos, enquanto o povo delirava de êxtase. Coisa que hoje fica difícil até de compreender como isso era possível. Se divertir com a dor e o sofrimento dos outros. E lá naquela praça estava aquela mulher para ser apedrejada até a morte. E o Cristo, Jesus, se aproximou, ia passando por ali. E as autoridades viram que era uma grande oportunidade de colocar o Cristo Jesus numa situação difícil. Então fizeram a pergunta para ele: você que é um homem bom, que se diz representante de Deus aqui na terra e que é justo, o que você nos diz desta mulher? Porque eles sabiam, essa pergunta é ardilosa, típica das pessoas maldosas que representam o mal na terra. Porque no seu ver, não haveria saída para o Cristo Jesus naquela hora. Se ele dissesse, não pode condená-la à morte pelo apedrejamento, que na época se chamava de lapidação, então ele iria contra as leis judaicas e daí seria atacado. E se ele dissesse, sim, eu concordo, porque ela pecou, então ele iria contra os seus princípios pregados nos seus discursos perante a multidão que o seguia sempre. Entendiam as autoridades que ele não teria nenhuma saída. Ali era uma arapuca. Mas ninguém consegue vencer uma consciência mais elevada. Por mais ardilosa que seja a consciência maldosa, a consciência elevada sempre tem a sabedoria do infinito, acima de qualquer possibilidade daquelas consciências limitadas, ainda, principalmente no mal. A saída do Cristo Jesus foi espetacular. Ele simplesmente não respondeu nenhuma palavra. Ele carregava algo na mão, que poderia ser tipo um bastonete, alguma coisa, porque era comum andar, caminhar e se equilibrar às vezes. Como se fosse, obviamente não era uma bengala, mas era alguma coisa parecida. Ele simplesmente escreveu com aquela ferramenta na areia. Ali era um lugar que tinha muita areia, como tem ainda hoje, embora na época o deserto era menos desértico, menos seco do que hoje, mas tinha areia, sim. Ele escreveu silenciosamente na areia alguma coisa e saiu, sem dizer uma palavra. Curiosos estavam todos para ver a sua decisão, o seu veredicto. Se aproximaram e o que leram na areia deixou todo mundo estupefato. Ele escreveu uma frase curta: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, diz a Bíblia, mas eu digo aqui, atire a primeira pedra aquele que nunca errou. E cada um que ia lendo aquela frase
ia saindo de fininho, mesmo com as mãos cheias de pedras. Largaram as pedras e saíram silenciosamente. Esta parábola, verdadeira ou não, não importa, porque tem gente que não acredita no escrito e tem gente que acha que foram modificadas todas as histórias, não importa. O que importa é o que você sente no teu coração com cada mensagem, porque são parábolas. As parábolas, elas têm a qualidade e o poder de fazer entender do teu jeito. Cada um interpreta de acordo com o seu entendimento. Atire a primeira pedra quem nunca errou. Então eu diria, por que você se culpa tanto? Ou então, por que você acusa tanto os outros? Por qualquer coisa. Olha onde nós estamos hoje, 2000 anos depois. Revivendo ainda a parábola da mulher adúltera. Nos culpamos por qualquer erro, não somente quando falhamos na questão dos relacionamentos, quando traímos, obviamente há também esses casos, mas qualquer situação que nós, no nosso íntimo, na nossa consciência, porque a nossa consciência é o nosso juiz, nos mostra o erro. A primeira reação é se culpar ou negar. Porque nós queremos nos eximir da responsabilidade. E quando outro erra, ao nosso ver, porque, como eu disse, não existe erro, existe aprendizado. Quando outro erra, nós temos sempre aquela reação instantânea de julgar. Uns condenam porque não acham justo, não acham legal a atitude do outro. E aí muitos ainda aceitam e concordam porque faz parte do seu tipo de consciência, porque são iguais. Mas se nós olharmos um outro olhar, como o Cristo, se estamos aqui numa escola como alunos para desenvolver a consciência, como é possível desenvolver a consciência se não experienciamos a dualidade? Por isso a Terra é uma escola de almas, de consciências, onde impera a dualidade, as polaridades, os erros e os acertos, o bem e o mal, a luz e a sombra. Tudo é dual para que nós possamos compreender a luz e a ausência de luz ou a sombra. Ninguém evolui diretamente para a luz sem ter vivido todas as experiências que a sombra proporciona. Nós precisamos entender isso, porque estamos no final deste ciclo. Esta escola de dualidades, dentro das provas e das expiações, chega ao fim. Já foi dito tantas vezes, estamos no limiar de um novo tempo, onde não haverá mais dor nem sofrimento, mas é preciso aprender as últimas lições e compreender de fato que não há erro. Aquela mulher adúltera, se fosse de fato apedrejada até a morte, o que ela poderia ter aprendido? O que teria valido o aprendizado se ela não tivesse consciência do seu erro? Porque é olhando para as nossas ações que nós temos a consciência que nos diz, olha, isso foi bom, foi justo, foi ético, foi moral. E também quando fazemos algo que não é ético e justo, entendemos que é uma atitude, um ato que não deve ser repetido, porque é apenas para entender que aquela forma de fazer, de agir, não é a melhor, não faz bem para ninguém.
Porque quando fazemos o bem, ele faz o bem para todos, para nós e para os outros. Quando fazemos o mal, faz mal para os outros, mas faz mal para nós, porque existe a lei de ação e reação. A harmonização daquilo que desarmonizamos. Então você nunca vai fazer o mal aos outros, porque a primeira reação da tua atitude vai ser que esse mal vai voltar para você. Um dia. Antigamente era sempre na encarnação seguinte. Agora, muitas reações vêm nesta vida, porque se a alma tem chance de se salvar e ascensionar, a reação tem que vir nesta vida. Se não vem nesta vida, não vai ter chance nenhuma. Se ela já está destinada ao exílio, então não precisa nem pagar nesta vida, porque vai ter tempo lá na nova escola. Quantos anos, quantos séculos, quantos milênios for necessário. Somos alunos de uma escola e estamos aqui aprendendo as lições. Por que você se culpa tanto se você tem a condição de entender que o professor teu é a tua consciência, é você mesmo. Ela está, essa consciência, o tempo todo te dizendo: isso é ético, isso não é. Isso você já sabe que não vai dar certo. Ou então, faça isso que é a melhor opção. Ouvir esta voz da alma, porque a alma é eterna, ela sabe das vidas passadas, ela sabe do futuro, ela sabe de onde veio, sabe quem ela é, sabe aquilo que nós aqui encarnados ainda temos a limitação, porque tem o véu do esquecimento, que faz parte deste mundo de provas e expiações. Quando você acusa os outros, você está apedrejando o outro. Você está como aquela multidão furiosa, se divertindo, pelo prazer de ver o outro sofrer. A maledicência, então, é uma faca que não perfura a carne, perfura a alma das pessoas. E como isso ainda está sendo praticado? Quantas pedras nós podemos estar arremessando em pessoas em praça pública, só porque alguém disse que aquela mulher é uma adúltera, aquele homem é um perverso, aquela pessoa fez isso, fez aquilo. Às vezes nem é verdade. E mesmo que seja verdade, existem certas coisas, sim, é preciso aplicar a lei dos homens, mas uma lei justa, para frear o ímpeto, o instinto malvado que ainda existe em certas pessoas. Mas vamos ser sinceros, coisinhas que não tem nada a ver com os outros, com nós principalmente, por que vamos jogar pedras? Por que vamos acusar? E acima de tudo, por que se culpar tanto pelos próprios erros, se foram eles que te mostraram o caminho? E seus erros te mostram o caminho, por que não está mostrando para os outros que cometeram os erros? Será que existe condenação pior do que uma consciência culpada? Aquelas consciências que não têm paz, que não dormem direito, porque fazem maldades. E não creiam que as pessoas que fazem as maldades são felizes. Elas podem ter o privilégio que for, mas a consciência vai pesar. Se não é nesta vida, é no futuro. Então o castigo maior, esta consciência já está recebendo, ou vai receber, porque é lei natural, é lei divina. As crenças, as tradições, os costumes
os conceitos, as regras sociais. Tudo isso foram criações. Entre os humanos, obviamente tem algumas coisas que são para o bem da coletividade, mas muitas vezes são apenas criações de quem tem os poderes maiores para se beneficiarem com eles. A nova terra não vai ter nenhuma autoridade, nenhum tribunal, nenhum soldado, nenhum poder de polícia, nenhum poder de governo, porque as almas são autônomas e sabem o que fazer sem que ninguém tenha que dizer. Não haverá o erro, porque não é mais uma escola de provas e expiações. Será um mundo de regeneração onde as almas desenvolverão uma consciência somente dentro da ética, da luz, daquilo que é o bem, como nós conhecemos. Os erros e os acertos nós passamos agora no mundo de provas e expiações, num planeta de terceira dimensão de consciência. Que é por isso que a alma precisou desencarnar sempre, para ir para a quarta dimensão e fazer essa autoanálise, essa autoavaliação. Na nova Terra não haverá desencarne, porque o tempo todo a consciência sabe quem ela é, o que deve e o que não deve fazer, porque não há mais as provas e expiações. Vamos entender isso. Não haverá mais essas crenças limitadas, nem as tradições, os costumes e os conceitos como nós criamos neste mundo onde há o véu do esquecimento. Não lembramos das vidas passadas, então cada encarnação é um personagem que vestimos, a máscara que cada um usa para fazer as experiências daquela encarnação. É preciso compreender a vida, como ela é de fato, maravilhosa. É tão perfeita que de tão perfeita parece impossível. E, no entanto, é possível. Compreender que os erros nos ensinam mais do que qualquer professor de qualquer nível escolar. Quando compreendemos, nós aceitamos os nossos erros, as nossas falhas. Valorizamos os nossos acertos porque sabemos que tudo que se faz tem um resultado, positivo ou negativo. E é preciso avaliar, é preciso corrigir, é preciso emendar-se, é preciso afirmar-se. Ao compreender isso, nós passamos a aceitar. Aceitar a vida. Aceitar os outros e, acima de tudo, aceitar a nós mesmos, porque muitos se culpam tanto que se maltratam e se acham desmerecedores do melhor, do bem, das coisas. Muitas pessoas vivem a escassez justamente por causa da culpa que carregam. Se a consciência é o juiz de si mesmo, a pessoa que se sente culpada, ela diz para si mesma: eu não mereço, eu sou culpada. Então, a vida se transforma numa escassez contínua. Não somente financeira, mas de tudo. Relacionamentos profissionais, relacionamentos coletivos, familiares. A consciência culpada transforma uma pessoa num eterno sofredor. E vai mudar alguma coisa do que já foi feito? Não. Compreender o passado, compreender o ontem, compreender o hoje e aceitar faz com que nós possamos mudar a nossa vida. Mudar, inclusive, o passado. Se você compreende o teu passado e aceita, você solta o teu passado. Você muda o teu passado. Porque é
no agora que nós podemos agir. Não é nem no ontem, nem no amanhã. É o eterno agora. Compreender, aceitar e soltar o passado, você muda o futuro a partir de hoje. O futuro não é a próxima encarnação, nem daqui 10 anos, daqui 1 milhão de anos. O futuro é daqui 1 minuto, daqui 1 dia, daqui 1 mês, daqui 1 ano. A partir deste exato momento, tudo é futuro. Assim como o que aconteceu imediatamente antes deste exato momento já é passado. Então você pode mudar o teu passado, pode mudar o teu futuro. Você é, de fato, o construtor da tua situação perene, futura. Porque o passado, ele te mostrou um caminho, mas você sempre tem a rédea de mudar. Então, por que você se culpa tanto? Por que você acusa tanto os outros? Ah, o outro é responsável pela minha desgraça. Negativo. É você que é responsável por tudo o que chega até você. Os outros apenas são ferramentas, instrumentos. São peças no tabuleiro que se movem para que a gente possa abrir o jogo ou fechar o jogo. Tudo é criado no agora. Quando temos a consciência do erro e assim mesmo praticamos aquela ação, então nós vamos entrar num caminho como se tivesse as mesmas letras que o Cristo deixou na areia quando perguntaram sobre a mulher adúltera. Só que aqui o tema seria outro. Quando temos a consciência do erro e assim mesmo praticamos, nós podemos ler em letras garrafais a lei da ação e da reação. Vai corrigir de acordo com a energia que você colocou ali. A mesma energia que você empenhou numa ação, você vai receber na reação. A lei de causa e efeito. Nós não podemos continuar a nos culpar e nem culpar os outros. Às vezes olhamos os outros que cometem erros que para nós já é uma coisa inadmissível. Então nós temos que trabalhar outras coisas, talvez a compaixão, talvez olhar para dentro de si mesmo e dizer, poxa, eu já passei por isso. É por isso que eu não concordo com a ação do outro, mas eu já passei por isso, porque a escola é a mesma para todos. Aquela lição eu já ultrapassei, e aquele está lá ainda um pouco atrasado, está naquele ponto. Vamos ter compaixão por ele, vamos enviar luz e amor para que ele consiga enxergar o caminho. Julgar e condenar não cabe a nós. Não vai ajudar o outro e vai prejudicar a nossa própria caminhada, porque quando julgamos, nós criamos uma energia negativa para o outro e para nós. Depois é preciso limpar. Lembrando que quem julga é a consciência de cada um. Nem o Deus, como a gente acreditava tempos atrás. Deus não julga ninguém, porque Deus não é uma entidade. Deus é uma consciência que cria o tempo todo. E nós somos um átomo semente divino, saído daquela consciência. Viemos aqui experienciar. Experienciar aqui neste planeta exatamente isso, a luz e a sombra.
Então, não culpar os outros e não culpar a si mesmo. Olhar para o erro. Quando é nós que cometemos o erro, reconhecer que aquilo não é o melhor, que aquilo não é lícito, que não é ético, e se policiar e não cometer mais. Não adianta condenar. A condenação só vai criar mais dor. É preciso que as almas entendam isso. É claro que, como eu disse, tem situações, pessoas que são perigosas, que colocam em risco a vida e a sociedade como um todo. Então é preciso que a lei dos homens se valha dessas ferramentas para coibir. Não vamos aqui concordar com aquilo que não é justo. Vamos dizer: a lei dos homens é um paliativo momentâneo, mas necessário. Quando é justa, porque às vezes ela não é justa também. Sabemos que como humanos somos falhos e às vezes falhamos até por interesses. Sabendo que está sendo feito uma falha, mas tem os prós e os contras e ultimamente tem almas encarnadas ainda que se comprazem no ilícito. Vai se fazer o quê? Vão pagar muito caro depois, porque a cada um segundo suas obras, a quem mais é dado, mais será cobrado, e quem tem autoridade é preciso exercer com justiça, com retidão, porque vai ser cobrado não somente daquele que comete o erro, que faz o mal, mas também aquele que julga mal, quando é, de fato, uma alma encarnada no cargo correspondente ao julgador. Mas nós que somos cidadãos comuns, não temos nenhuma autoridade, nenhum poder. Vamos viver a nossa experiência consciente. Viva a tua vida e não viva a vida do outro. Porque se você vive a vida do outro, você anula a tua própria vida. Você está aqui para experienciar, não está aqui para julgar. E acima de tudo, não se culpe porque você aprendeu a lição. Olha para a ação. Não gostei. Realmente aquilo lá foi mal, como se diz. Então não faça mais. Crie esse propósito de se autopoliciar, porque você tem poder de polícia sobre si mesmo. A culpa é uma péssima companhia. A culpa impede você de usufruir o melhor da vida, porque a vida não é só dor e sofrimento. A vida é também prazer, alegria, satisfação. Aliás, eu diria que mais da metade do tempo é alegria e prazer. Menos da metade do tempo é dor e sofrimento, porque se fosse metade, já seria um calvário a vida, porque a dor é horrível. Então eu diria que talvez a dor e o sofrimento seja 10%, 5% do nosso tempo, só que a gente valoriza mais a dor porque dói. Quando está bem, está tudo bem. Nem se nota o tempo passar, mas quando tem dor, o tempo não passa. Parece que um dia dura uma semana. E quando está tudo bem, a semana passou como se fosse um dia. É uma impressão, mas é uma realidade. Então não se culpe. Viva a vida com alegria. Olhe os teus erros. Aliás, eu diria que não é erro, é aprendizado, mas quando você identifica que foi uma ação que não devia ter sido cometida, faça o propósito. Olha, isso eu não vou fazer mais. Você muda. Aí quando você faz isso, você está na linha da ascensão. Se você é casado ou casada e o cônjuge comete um adultério, por exemplo, muito comum hoje em dia. Às vezes o outro cônjuge que foi traído não se importa, mas na maioria das vezes se importa e
fica enfurecido. Aí se sente traído e diz que aquela vida foi um erro. Aquele casamento foi um erro. E bota tudo a perder. Anos e anos de alegria, de companheirismo, de família. E culpa o outro e não quer mais saber de viver. Sim, é normal, a dor, é óbvio que ela incomoda. Mas será que essa pessoa ama de fato a outra? Porque se ela ama a outra pessoa, ela diz, puxa, se eu passei essa dor, estou passando essa dor, é porque eu cometi essa dor antes para alguém e agora eu estou pagando. Que bom que agora eu paguei e me libertei. Estou livre. Sinta a compaixão do companheiro ou da companheira que causou a dor, porque, infelizmente, para esta pessoa que causou a dor, a conta vai chegar ainda lá adiante. Quem é que fica no prejuízo? Não é aquele que sofreu, é aquele que praticou. Quando nós olhamos esta situação, e isso é um exemplo, podia ser qualquer outro exemplo, nós começamos a compreender a vida. Nós viemos em cada encarnação para corrigir o passado no presente e também para aprender as lições que ainda faltam. Experienciar e sentir, porque é no sentir que nós levamos a memória, o registro da experiência no corpo etérico, que é o corpo da alma. E em cada encarnação, esse corpo etérico acompanha a alma, ele vai formar como molde um corpo físico para continuar as experiências, porque de outra forma não haveria evolução. Então, tudo está em você. Atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Pense nisso. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.